Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro Unipodcast. O tema de hoje é impacto das redes sociais nas clínicas odontológicas. As redes digitais para clínicas odontológicas é uma excelente estratégia para atrair e fidelizar pacientes. Por meio dela, é possível criar uma imagem mais moderna e confiável para a sua clínica. Essa estratégia aumenta a confiança no trabalho realizado e, o melhor, atrai pacientes novos de forma natural. Mas temos que ter cuidados, pois temos que seguir algumas orientações regidas pelo Código de Ética da Odontologia. E é esse assunto que nós vamos tratar aqui no podcast. Por isso, convidamos o cirurgião dentista Dr. André Luiz Borges, aqui representado pelo CRO na função de presidente da Comissão de Ética e diretor do CRO. E a doutora Lidiane Bernardon, que é advogada, especialista em direito médico e odontológico, em atuação na área de saúde suplementar, ANS, sócia do escritório MRB Advocacia Empresarial de Porto Alegre e atua como consultora jurídica de diversas operadoras do país. E juntamente com o nosso vice-presidente da Uniodonto Goiânia e diretor administrativo, Dr. Fernando George, para um bate-papo sobre essa temática. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado também ao convite. O Conselho Regional de Odontologia de Goiás agradece o convite e a parceria de muitos anos já com a Uniodonto, né? E estar presentes para poder contribuir um pouquinho com a nossa vivência lá nos processos éticos, processos na justiça, defender o cirurgião dentista. E eu sei que a Uniodonto prima por ser uma cooperativa odontológica, né? Eu sempre elogio que para mim é o melhor plano odontológico do Brasil, porque é uma cooperativa, é dentistas trabalhando com dentistas para a sociedade. Então, eu fico muito honrado de estar presente e parabenizo essa iniciativa da Uniodonto para orientar os colegas. Ótimo, muito bem. Bem, então vamos para a nossa primeira pergunta. Nesses últimos tempos, as redes sociais têm tomado muito nosso tempo. Todo mundo publica de um tudo. Quais são as orientações gerais do código quando se trata de redes sociais? Doutor André. Olha, a gente pode resumir a ética numa frase, que foi o Cristo que falou: ame o próximo como a si mesmo. Você decorar todo o Código de Ética, você decorar todo o Código de Defesa do Consumidor, todas as leis do Brasil, é impossível, a não ser para os advogados que trabalham com a área. Então, orienta o colega que se coloque no lugar do paciente, que se coloque no lugar da pessoa que ele vai estar fazendo essa utilização da imagem, porque não é porque o paciente deu uma autorização para uso da imagem que ele não deu autorização para escárnio de sua imagem, para que possa ter memes a seu respeito. Então eu brinco o seguinte, orientando os colegas: você não colocaria a foto da sua mãe banguela mostrando o rosto para a cidade inteira, então por que fazer isso com o paciente? Por outro lado, outra vertente, é que precisamos sim, os colegas, mostrarmos o que a odontologia tem de lindo. Por isso que foi flexibilizado pela Resolução 96 a utilização da mídia social. Você pode e deve mostrar o teu trabalho. Que jeito? Diagnóstico e conclusão, não transcurso. Mas você pode mostrar toda a sua beleza. Então vamos voltar nesse exemplo, né, que é até feio hoje em dia, mas existe, né? A pessoa é dentada, banguela, sem dentes. Mostra só a boca sem o dente, mostra depois a prótese instalada bonita. Você não vai ter problema na justiça comum, você não vai ter problemas de um paciente que não é aquele confundir que está utilizando a imagem. Você se resguarda não só junto ao CRO, mas juridicamente, e fica de bom tom, fica bonito. Então, mais do que o que é permitido ou não, eu acho interessante o colega entender o sentido da lei. Então, por que não deve mostrar o rosto inteiro do paciente? Porque aquele paciente não vai querer ser identificado. Então, sempre que for falar das mídias sociais ou expor algum trabalho, preservar o sigilo, o nome, a identidade do paciente. E na conversa a gente vai estar
orientando mais, e digo mais, sempre buscar a orientação jurídica de um advogado, ou da própria cooperativa, não sei se a cooperativa já tem, ou do próprio CRO, ou um advogado de verdade. Vamos tirar a cascavel do bolso aí, gastar um pouquinho, contratar um bom escritório que entenda da área de direito médico odontológico para verificar a nossa mídia social. Essas são as primeiras orientações. E doutora Lidiane, e o Código Civil, ele rege alguma coisa ou não? Na verdade, é muito importante essa questão trazida pelo Dr. André, porque o advogado, ele não pretende atuar só no contencioso, depois que o processo já está instalado, né? A gente trabalha muito na questão da prevenção, né? E é muito importante essa questão de preservar a privacidade de dados sensíveis do paciente, né? Então, ele tem os dados deles, a imagem dele é assegurada pela Constituição Federal, né? Então, é muito importante essa atuação na prevenção, justamente para evitar processos administrativos, processos civis, né? Perante aos profissionais que estão atuando no mercado. Eu vou tentar dar a primeira dicasinha, assim, a gente sempre dá uma dicasinha, principalmente para os odontopediatras e colegas que atendem crianças menores de idade, porque hoje em dia a família moderna não é mais o pai e a mãe casados. Normalmente o pai está separado da mãe, a mãe está nos Estados Unidos trabalhando, quem cuida é a avó. E a gente está pedindo para a avó o pátrio poder, porque você, às vezes, a avó fala, até a avó pede, vou tirar aqui uma foto da senhora, doutora, com a criança. Você acha que aquela pessoa tem autorização, mas normalmente não tem. Normalmente ela não tem o pátrio poder, inclusive para autorizar o tratamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a criança é coberta pelo neodonto. Tá, mas quem tem que autorizar a extração de um dente, qualquer procedimento de uma criança, é quem tem a guarda. E às vezes essa pessoa foi para o exterior, deixou com a avó, que lógico que ama a criança, mas tem um pai separado ali que talvez não vai gostar de ver a foto da criança. Então, muito cuidado com a exposição dobrado de menores de idade. E quem que vai dar autorização para o tratamento e para essa eventual colocar na sua rede social alguma coisa. Então fica a dica para tomar muito cuidado com quem está autorizando o tratamento de menores de idade. Ótimo. A doutora pode até entrar nisso aí, daquele estatuto da criança, né, e adolescente, que é muito importante. Ótimo. Bem, vamos, doutor Fernando, alguma consideração? Não, eu só acho importante pegar a primeira fala aqui do doutor André, é que a gente estava conversando isso antes de nós começarmos, o momento em que essa disciplina ética é ensinada nas faculdades. Normalmente é entre o terceiro, quarto período, às vezes em algumas faculdades até no segundo período, e depois se passa aí 2 anos, 2 anos e meio sem voltar a esse convívio, e o desconhecimento das normas da lei não te exime da responsabilidade. Ótimo. Então, o doutor André está aqui e pode confirmar quantas e quantas resoluções saem por ano, mudando critérios, técnicas que são agregadas à odontologia, e a partir da agregação gera novas normativas, e se a gente não se atentar, a gente vai cometer um erro e vai ser apenado, às vezes apenado juridicamente, mas pior é ser apenado administrativamente por CRO, e uma vez isso acaba manchando o seu exercício profissional. Então, é sempre realmente estar atento e voltar nessas questões tecnicamente entendidas como básica, mas não é. Acho que é fundamental ficar ligado nessas resoluções que o tempo todo o CRO nos manda, né? E essa era uma pergunta que eu ia fazer. Porque o profissional da odontologia, ele não tem o hábito, assim como o advogado, de ficar ligado nas novas orientações, né? Mas o CRO, então, ele como papel de conselho... Meia culpa, minha máxima culpa, eu só fui ler o Código de Ética depois que eu entrei no CRO. Olha aí. Só que eu nunca tinha tomado um processo ético por publicidade regular, como eu disse, porque a gente tem a ética dos pais, a ética e tal. Normalmente ela nos basta, mas o mundo mudou. Quando eu graduei não tinha internet, estava começando Alta Vista, não existia Google, gente. Na época, não existia iPhone. Hoje a gente fica perdido. Eu brinco, eu sou da época da escola de datilografia. Então, não é vergonha para o bom profissional, o mestre, o doutor, o pós-doutor, buscar essas informações. No site do CRO sempre tem as resoluções mais atuais.
o conselho é pago por nós, cirurgiões dentistas, é mantido por, como a Uniodonto, é mantido pelos cirurgiões dentistas para os cirurgiões dentistas. Abuso de uso CIA, né? Sem fazer propaganda, ligue no CRO, pergunte pro seu parente ali que é advogado, se você tem uma certa dificuldade em lidar com as leis, sempre a gente tem algum parente advogado, né? E dentista. Então tá nessa hora de trocar ali, olha, me ajuda aqui que eu te ajudo lá. Olha aí para mim a resolução. Mas até uma resolução que é muito legal, isso eu falo pro Brasil inteiro, a 196 ficou um português um pouco complexo. Permite, depois não permite, não permite, não permite, não permite. Então, se ler só a primeira página, parece que pode fazer tudo. Aí depois vem as exigências para fazer. E isso causou muita confusão, inclusive na gente. O que é que a gente fez em Goiás? Pegamos o jurídico, resumimos e traduzimos a 196, sem alterar o entendimento, na 65, que é de Goiás. Uhum. Que é para quê? Em português de gente, por assim dizer, que é a resolução 65, que fala lá como que eu vou tirar uma selfie, como que eu posso, de uma coisa mais simplificada, né? Lembrando sempre que o CRO, ele não vai te julgar assim, é proibido expor equipamento, tá? Doutor, então, nossa, esqueci, apareceu uma pontinha do meu consultório odontológico. Gente, são diretores, dentistas que vão te julgar. Ninguém vai caçar seu diploma porque apareceu o cantinho de um consultório. Agora, uma pessoa criminosa que fica falando, eu sou o melhor dentista porque eu tenho o último laser, porque eu tenho o último scanner. Esse é um criminoso que está abusando da sociedade da odontologia. E esse será um puxão de orelha mais forte, né? Porque o intuito é que quem é bom é o profissional, não é o equipamento. Senão o posto de saúde não prestaria. Quantos aí trabalham aí, bons profissionais no serviço público, com cadeira a pedal? E se brincar, com 30, 40 anos de experiência, faz um trabalho muito melhor às vezes que um particular, que o pai é rico e montou uma clínica linda. Assim como um advogado, não é a caneta de ouro que faz o bom advogado, é o seu estudo, a sua dedicação. Então fica essa dica, o conselho está lá, usar e abusar de conhecimento. Decora 65, está no site do conselho, acessa pelo Conselho Federal. Essa 65, eu não lembro do ano. O CRO mandou para todos os consultórios a cópia da 65. Sim, então traduzindo, mas às vezes, um fiscal nosso estava falando que chegou num consultório outro dia e um paciente estava com a notificação de um processo na mão na recepção. Por quê? Porque a secretária do dentista pegou a correspondência CRO e jogou no meio das revistas. O cara sendo processado, nós tomamos o maior cuidado com o sigilo, todos os processos são secretos e tal e coisa. Um fiscal viu os pacientes do dentista folheando ele sendo processado. Ô, gente, orienta a secretária para coisa que chegar do CRO, dá uma importânciazinha ali, vai ler, né? Imagina a situação, você está lá aguardando para ser atendido e pega lá um papel na mesinha da revista da Cláudia de 10 anos atrás, tá lá que o seu dentista está sendo processado, às vezes por coisa boba. Então, assim, vamos dar valor no conselho, vamos dar valor à notificação que chega da Uniodonto. A Uniodonto também tem lá os canais que comunicam com seus cooperados sempre. A própria Uniodonto tem certeza que lá tem auditoria, o pessoal está mais por dentro de lei. Teve alguma dúvida? Liga no CRO, liga no Uniodonto, que eu tenho certeza que o pessoal vai orientar certinho. Exatamente. Bem, e existe uma distinção de orientações entre dentista e clínica perante o Código de Ética, tratando em si de rede social? Sim, aí gera uma certa dúvida, interpretação entre os estados, porque na 196 fala que quem tem que fazer a publicidade é o dentista. Vamos entender o que o legislador queria. Muitos colegas, vamos supor, hoje você não atende mais só num consultório. Normalmente a gente é caixeiro viajante. Um dia numa clínica, outro dia na outra, o outro vem no seu consultório. É normal, porque cada um tem uma especialidade. O que acontece é que às vezes um dentista atendeu um ano numa clínica e saiu da clínica. Um implantodontista, vamos falar de implante, por exemplo. Então, o doutor Jorge faz implante, foi no meu consultório e deu o nome no CRO. Aí eu posso anunciar implante na minha clínica, porque o doutor especialista atendia lá. Aí o doutor segue a vida dele, não atende mais lá. E eu esqueço, entre aspas, de tirar o nome dele e continuo anunciando implantes. Se eu colocar casos que o doutor Jorge fez na publicidade da minha clínica, eu estarei enganando a população. Eu vou dar a acreditar a pessoa leiga que aquele resultado ainda está disponível na minha clínica quando o doutor Jorge não atende mais lá. Quando o doutor Fernando não atende mais lá.
Então, por isso, no meu entender aqui de Goiás, que na resolução proíbe que seja feita publicidade antes e depois de clínica. O que nós interpretamos em Goiás? Se o doutor Jorge atende na minha clínica, eu posso anunciar o caso dele dizendo: este caso é realizado pelo doutor Jorge, o CRO tal, é o caso dele. Responsável técnico, Ele está... né? Não, dele, pessoa, não precisa ser o responsável técnico. Tá. Ele responsabiliza por aquele antes e depois. E eu tenho a responsabilidade como dono de clínica, se ele não atender mais lá, eu tenho que tirar aquela postagem. Por quê? Se eu ponho só a foto e ele não atende mais lá, vamos supor que é um recém-formado, que tem o direito também, mas a população tem direito de saber se quem vai atender é um especialista ou um recém-formado. A população tem direito de saber. Então, a proteção da 196, a nosso entender de Goiás, foi nisso. Não pode a clínica falar: eu fiz esse caso, porque a clínica não faz caso de ninguém, parede não opera ninguém. Exatamente. Quem opera é o cirurgião dentista. Então, em Goiás, se uma clínica anuncia um antes e depois de um profissional lá dentro, citando o profissional e o CRO dele, nós não consideramos infração. O que a gente não permite é uma clínica, Dentão, sei lá, qualquer clínica que seja, até a minha, colocar lá: a clínica, faço isso. Não, você não faz nada. Quem que é o responsável? Se der problema, quem que nós vamos acionar na justiça? Quem que o paciente vai, teoricamente, protestar sobre aquilo? Então, tem que ser escrito, por isso que é exigido colocar o CRO, colocar o EPAO, quem que é o RT, para que até os advogados, ao trabalhar, consigam acionar a pessoa adequada, responsável por aquele caso. Então, creio que ter deixado claro, não, na nosso entendimento de Goiás, não é proibido, porque senão a gente estaria perseguindo a clínica. A clínica não é ilegal, ela paga CRO, ela tem o direito também de mostrar o seu trabalho, porque senão ficaria uma desproporcionalidade para publicidade. O clínico geral pode, assim, o pessoa física pode, o pessoa jurídica não, pode, mas desde que fale qual o profissional que está fazendo aquele caso. Então, resumindo aqui, para deixar bem claro, que isso é muito importante, né? Sim, sim, gera muita dúvida mesmo. Então, a clínica, ela pode postar lá no Instagram o caso antes e depois. Sim. Só que ela lá na legenda ou no próprio criativo, ela tem que colocar quem é o responsável para aquele ato. Aquele caso. E se o dentista não atuar mais na clínica... Ela não pode usar. Ela não pode usar, porque pode gerar, a doutora pode até colaborar com isso, um processo regressor, por exemplo, do doutor Fernando, falar assim, estão usando o meu trabalho. Exatamente. Eu não atendo mais lá, então eu quero uma compensação financeira porque estão usando o meu trabalho. Imagina que ele é um artista, ele é um artista. Todo cirurgião dentista é um artista, um escultor, é o trabalho dele. Então ele tem direito, se a pessoa continuar usando o trabalho dele, de até cobrar na justiça. Olha, estão usando meu trabalho ali, eu quero uma indenização, eu quero um royalty, sei lá, alguma coisa assim, que a gente não espera que chegue a tanto. Acho que, na verdade, traduzindo de forma bem rápida, a propaganda da pessoa jurídica ela é institucional. Agora, a assinatura do trabalho, ela é porque, igual o doutor falou, a pessoa jurídica, ela não executa. E o Código de Ética é claro nessa situação. Se você não pode apropriar de o trabalho de ninguém, não posso pegar o trabalho que o doutor André fez e falar, eu que fiz isso? A pessoa jurídica também não. Mas a propaganda institucional, eu faço clareamento, vendemos clareamento, um antes, o depois, o meu CRO e meu nome está lá, tudo bem. Sim. Agora, a clínica em si, assinar um trabalho, é impossível, porque ela não faz. Né? Muito bem. Doutora Lidiane, alguma consideração? Eu acho importante a gente falar um pouquinho dessa questão da responsabilização, né, da pessoa jurídica e do profissional. O doutor André colocou muito bem a questão da responsabilidade dentro do conselho, né, que a responsabilidade ela é do profissional. Aí, ele falando, eu já fiz um link assim na minha cabeça, né, mas no processo civil, no judiciário, a responsabilidade pelo aquele ato executado pelo aquele profissional que trabalha dentro da clínica, a clínica também acaba sendo responsável, né? Não foi o tema abordado ali com o doutor André, mas eu acabei fazendo o link justamente por isso, assim, porque parece que a pessoa jurídica, ela faz a publicação daquele trabalho que foi executado pelo profissional, né? E no momento que ela faz essa publicação, ela está consentindo com aquele trabalho que foi feito, né? Então, assim, a responsabilidade por aquele trabalho também acaba sendo da
da pessoa jurídica representado, nesse caso, pelo responsável técnico da clínica. Sim. Né? Então, só para fazer um link. Responsabilidade solidária. Inclusive, financeiramente, nós acompanhamos os processos na justiça também, que acaba chegando para a gente já na justiça, a gente acaba acompanhando, né? Porque os advogados colocam, tá assim, tá assado, no civil, no criminal e tal. O que acontece muito? A gente tem que entender que normalmente a clínica recebe alguma coisa. Por isso que as clínicas odontológicas hoje, principalmente com as novas modalidades de coworking, de clínica que é só para alugar, o contrato tem que ser muito específico. Tipo assim, eu estou te alugando o espaço, é uma coisa. Então, coworking não pode fazer publicidade. Porque se ela fizer a publicidade do tratamento, ela não é só um aluguel do imóvel. Ela já está participando de algum lucro, alguma coisa. A partir do momento que você tem parceria e você recebe percentual sobre o tratamento, você também se torna corresponsável judicialmente. Então tem que tomar, quem for trabalhar com essa área de coworking, de aluguel do espaço, o contrato chama mais uma vez. Advogado, olha gente, advogado, pastor e padre, a gente tem que ter um bom, né? Contador também, né? Então, tenha seu advogado. Então, para estudar um contrato onde te exima de responsabilidade sobre publicidade, exima os colegas. Imagina que você aluga o seu consultório para 5 colegas, cada um num dia. Se não for bem feito, num eventual processo ético e até na justiça, vai vir todo mundo. O trabalho que você vai ter para responder isso, talvez um bom contrato de aluguel, onde mostra que eu vou lá, alugo o espaço, a chamar o paciente ou não, cobrar ou não é minha responsabilidade, exime o dono do espaço e exime em certa parte os outros colegas que atuam lá. É muito importante segurança jurídica. Segunda fica a dica, né, doutor? Muito importante essa dica aqui. Vamos para a próxima. Nós vemos muito nas redes sociais o antes e o depois de pacientes que fizeram um procedimento, principalmente o estético. Eu posso fazer essa publicação ou existe alguma particularidade para isso? Nós temos um caso aqui em Goiânia que está chamando muita atenção nacionalmente falando, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um tratamento com um colega famoso aqui, e o colega, infelizmente, a meu ver, que é um excelente profissional do Estado, né, que mostra odontologia para o Brasil todo, colocou tudo lá. Até tem não sei em qual lugar aí que me mandaram, né, porque o presidente da Comissão de Ética recebe tudo que acontece no Estado, gente. Não adianta, chega tudo para mim. Aí colocou preço, colocou não sei o quê, assim, pulou o corguinho, igual a gente fala aqui em Goiás, no exagero da exposição. Não interessa se é o ex-presidente, é um paciente. O mesmo que vale com o Zé Chinela Havaiana, com todo respeito a esse, vale para o ex-presidente. Então, por exemplo, você mostrar uma selfie está autorizado. Você pode tirar uma selfie com... O Dr. Fernando é o meu artista agora. Vamos pegar o Dr. Fernando. Ele é meu paciente famoso. O vice-presidente da União Odonto, não é qualquer um. Tá. Eu quero mostrar para a minha rede social que eu atendo ele, ou o cantor sertanejo, ou o jornalista. Lógico. Tira selfie com a pessoa na recepção. Não é lá de boca aberta fazendo o trabalho. Não é falando... Aí vem o segredo. Você tira a foto. Vamos supor que tem aquele procedimento de facetas, né? Que você coloca lá uma dentição nova, dos mais bonitos. É um trabalho lindo. Tá, ele fez. Vamos supor que o Dr. Fernando fez. E ele tinha os dentes tudo podre. Feio. Aí eu vou tirar selfie com ele e escrevo embaixo. Porque o Fernando é meu paciente querido e tinha os dentes podres porque eu fiz as facetas. Ele vai gostar de ver isso na rede social? Não. E aí, mesmo que eu fale, não, mas ele me deu autorização para uso de imagem, a doutora pode completar. Eu autorizei o uso da imagem, não a exposição ao escárnio, ao ridículo. Qualquer juiz derruba isso. Então, é uma segurança jurídica para o consultório se proteger e tomar muito cuidado. Então, a selfie, você pode tirar, tirei a foto e colocar lá. Um prazer, uma honra atender essa autoridade, o vice-presidente da Uniodonto aqui comigo, que é meu paciente. Não tem problema. Ponto final. Não estica, que aí o dentista quer mostrar que fez as facetas comigo, que pôs a dentadura, que arrancou os dentes todos. Esse é o problema. É o cuidado, né, doutor? É o exagero que é o problema. Eu quero só pegar uma fala do doutor André aqui no início. O que ele falou? Eu vou falar para os cooperados. Ele falou o seguinte, que o presidente da Comissão de Ética recebe tudo quanto é tipo de caso. Quem tem o acesso ao telefone do doutor André? Cirurgião dentista. Então, caros,
cooperados. A gente fica muito preocupado com os nossos pacientes, mas o maior denunciante de dentista é dentista. Sim. O maior denunciante de médico é médico. São os próprios colegas, Então, né? são os próprios colegas. Então, a gente se prepara demais para uma demanda paciente-profissional. Sim. E as maiores acusações são de profissional contra profissional. Então, isso aí é extremamente importante. Terceira dica, cuidado. E vou dizer uma coisa aqui muito Muito importante. Vocês sabem quais são as maiores penalidades que a gente aplica no CRO? As maiores, assim, até hoje, em Goiás, são contra dentistas que fazem laudos contra dentistas. A gente pega pesado. Por quê? Um leigo não ter entendido e processar um dentista, normal, ele não está entendendo. Muitas vezes até só da gente lá do conselho explicar para o paciente, ele entende que o dentista às vezes nem fez nada errado. O problema é quando é o fogo amigo. O problema é o advogado que fala mal do advogado, é o radialista que fala mal do radialista, é o cirurgião dentista que escreve um laudo sem ser perito e fala mal do tratamento do colega e extorque aquele paciente. Você fez um tratamento, sei lá, de R$1.000, aí para consertar qualquer probleminha ali que às vezes nem é problema, o outro fala mal e cobra 20. Aí o paciente, sem sentido, perdido, vai fazer o quê? Processar o outro colega. Então, assim, e muitas vezes mal escrito, tendencioso, esses falsos laudos. Eu vou falar para vocês, colegas. Corram, não falem mal do colega. Mandem procurar, ligue para o colega antes, tome informação do que aconteceu. Você não estava lá. O pedreiro de obra pronta faz mal para qualquer profissão. O pedreiro de obra pronta. Chegar, viu algo, chegar o pau naquilo ali, você não estava ali na hora de fazer, você não tem como saber o que aconteceu depois que aquele paciente saiu do consultório. Chega um dente quebrado, ele pode ter apanhado, pode ter batido o carro, tomado uma garrafada e chega mentindo para você que caiu a restauração. Então, quem somos nós para julgar o trabalho do colega? O que a gente faz é relatório. Então, mesmo dentro da Uniodonto, chegou lá falando mal de um colega cooperado ou que o trabalho não prestou, a Uniodonto tem a ouvidoria, a Uniodonto tem a auditoria para avaliar isso. Então, não entre na jogada, infelizmente, do mau colega ou do mau profissional, do mau exemplo de um paciente que já chega querendo um pé para poder processar o outro colega. Não entre nessa, só vai te prejudicar. Você vai ficar mal com o colega, não vai adiantar nada. Outra coisa, esse tipo de paciente que quer só briga, confusão, não vai querer te pagar para você fazer esse trabalho, né? Custa pagar o advogado, que dirá que vai pagar o dentista para fazer um laudo para falar mal de outro. Então, cuidado, pessoal. Ética. Muito bem. Respeite seu colega, seja em qualquer profissão. Eu acho que tentar entender, né, doutor, o que aconteceu, o que causou aquele problema que de fato está chegando no consultório. Eu acho que evita muitos problemas futuros, né? E hoje tem muito advogado também que quer só processar, né, e ganhar alguma vantagem, orientando o cliente, daqui a pouco buscar uma vantagem que não tem. Então, assim, eu acho que isso cabe ao profissional realmente ter esse termômetro e poder dizer, não, aqui realmente pode ter acontecido alguma falha técnica, vou conversar com o colega, tentar entender o que aconteceu, né? Eu acho que também sempre se certificar da questão documental, né, tentar buscar a documentação prontuário daquele atendimento, tentar realmente entender o que aconteceu. Porque realmente às vezes o paciente fomenta uma situação que não é a verdade. Muito bem. Doutora Lidiane, qual a consequência jurídica para os profissionais que fazem a divulgação do antes e depois sem autorização do paciente? Pergunta de milhões essa, né? Acho que a terceira dica do nosso podcast de hoje. Por quê? O doutor André trouxe uma fala também bem interessante no início, né? Quando foi publicada a resolução 196, o que saiu de notícia dizendo, bom, agora é permitido o antes e o depois. As considerações que vinham depois, ele dizendo, embora é permitido, porém, não pode isso, não pode aquilo, isso ninguém lia, né? A mídia divulgou só que é permitido. E, na verdade, tem algumas, não exceções, mas algumas considerações que a gente precisa ter atenção. E, principalmente, a autorização para o uso dessa imagem, né? A gente tem que cuidar a divulgação do uso da imagem. A gente precisa de um termo de responsabilidade, um termo de autorização para o uso dessa imagem. Aquele profissional que divulga a imagem sem essa autorização, ele está infringindo infração ética, ele tem violação de privacidade de dados e ele responde no âmbito civil e administrativo, tanto no judiciário
quanto no próprio CRO. Mas mesmo quando, por exemplo, se tratando de boca, né? A foto mostra só a boca. Eu ainda assim preciso dessa autorização? A foto que mostra só a boca é a foto recomendada pelo conselho, Isso. né? Isso sim. Ainda assim, se eu quero mostrar um antes e depois da minha boca e eu vou identificar o paciente, toda vez que eu identificar o paciente, sim, eu preciso da autorização. Ótimo, muito bem. Quarta dica. Hoje aqui tá só das dicas, né? Não, ainda tenho mais uma consideração que eu fiz o link também da doutora. O que que acontece? Quando nós vamos estar utilizando a imagem de um paciente, não é só para a mídia, gente. Hoje, a Uniodonto solicita, tem uma discussãozinha jurídica, aquela questão da fotografia. Tá. Tem que ter um termo que você está informando a todo paciente seu, informando que serão realizados registros de vídeos, de fotografias, para controle de qualidade interno, ou até da cooperativa, ou de outro convênio também, para o paciente. Mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados não me permite nem fotografar o paciente sem autorização dele. E se fotografar, eu não posso usar depois como prova, porque foi uma prova maléfica, mal adquirida, aí tem o termo jurídico. Ilícita, né? Então, o que acontece? Então, o termo de uso de imagem, todo paciente tem que assinar. Uma coisa é o termo que você informa que vai gravar esse paciente na clínica, que vai tirar uma foto de controle, um vídeo de controle. Ali eu já coloco na minha clínica um adendo que, se ele permitir, a gente vai utilizar também na mídia social. Mas informar todo paciente, inclusive se o convênio ainda não tem, é interessante se acrescente naqueles papéis que o paciente já dá autorização, essa autorização de uso de imagem interno, que é para poder, com todo resguardo e todo sigilo, a comunicação entre a cooperativa e o cirurgião dentista, inclusive que o paciente tem acesso, se ele quiser. É um direito do paciente, tudo que é do paciente ele tem direito à propriedade, porque é dele, ou à cópia. Então isso aí é básico, mas às vezes a gente esquece que tem que pedir, que tem que informar esse uso de imagem, né, doutora? Sim. Em relação à nova lei agora. Exato. Muito bem. Aqui o hashtag Fica a Dica hoje tá de milhões. E a próxima pergunta, doutores, certeza que é mais outro hashtag Fica a Dica. Existe alguma restrição, independente se é para o dentista ou para a clínica, de repostar o conteúdo que o paciente publicou em sua rede social? Sim, porque a nossa rede social é uma rede de um profissional, é uma rede que deve seguir a ética da odontologia. O que o paciente posta na rede social dele é problema dele. Inclusive, uma diquinha aqui interessante para quem quer mostrar transcurso, quem quer falar, faz um vídeo de todo o tratamento do seu paciente e entrega para ele. Se ele quiser postar na rede social dele, não tem problema. O problema é eu colocar na minha rede ou eu ir lá na rede do paciente e repostar para a minha. Porque a partir daí, qualquer meme realizado, eu sou o corresponsável, porque eu coloquei na minha rede social. Ele colocar na rede dele, me marcar, eu ir lá e falar, nossa, que legal, foi um prazer te atender, papapá, não tem problema. Daí eu pegar aquilo ali que tá mostrando o transcurso, identificando, mostrando o dente podre, sei lá o quê, e colocar na minha rede como repostagem, não pode. Essa é a diferença básica. E olha que tem muito profissional fazendo isso, né? Independente de qualquer área. Infelizmente. Infelizmente, porque a partir daí eu tô invadindo o que eu vi dentro da sua casa. Seria como eu ir na sua casa, ver a tua filha menor de idade biquíni, tirar a foto e colocar na minha rede social. Eu vi e fui autorizado dentro da sua casa, da sua rede social, não na minha. Na minha eu posso no máximo colocar uma foto autorizada para utilizar. Fica essa comparação aí. Uma analogia eu não interessante. posso invadir a sua casa e sair divulgando o que eu vi intimamente na sua casa. Que a rede social hoje é a nossa casa, é a nossa vida. Né? A gente se expõe, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Bem, e sobre as imagens de diagnóstico, são permitidas a publicação ou também há alguma restrição, doutor André? A gente tem que diferenciar, por exemplo, o pessoal me pergunta muito sobre raio-x. Eu posso postar um raio-x como sendo o diagnóstico? Teoricamente pode. O problema é porque normalmente o pessoal esquece que no cantinho do raio-x aparece o nome do paciente.
Muita gente posta artista, se esquece que ali tá o nome, telefone, a idade, né? Lembra a Caras, revista Caras, colocava o nome da pessoa e a idade. Tinha gente que não gostava, que o artista não gostava que colocasse a idade da pessoa. Então a gente não pode, às vezes a pessoa não importa que mostre a boca, mas não quer que fale, é uma mulher que tem 60 anos. Ela quer que fale a cara dela, tá com 30, ela já foi ali para ficar mais nova. Então assim, sugerindo isso daí, mas pode-se utilizar como exame de diagnóstico a parte do diagnóstico, né? Inclusive não é certo a gente falar muito antes e depois, porque senão o pessoal fica... mas por que não pode um antes e depois? A lei 5.081 da odontologia proíbe expor trabalhos odontológicos em público. Por isso que o CFO não teve como autorizar antes e depois. Por isso que não pode escrever a palavra antes e depois, porque iria ferir a Lei 5.081. Para flexibilizar, sem ter que entrar no Congresso Nacional, mudar a lei que é a trabalheira, eles conseguiram que, olha, então põe diagnóstico e conclusão. Então não escrevam antes e depois. O paciente não é bobo, ele vai ver. Você põe lá o dente amarelo, põe o dente branco e fala que é o clareamento, ele entende que é um diagnóstico e conclusão que a gente traduz antes e depois, assim, para todo mundo entender, né? Sexto hashtag fica a dica, hein? E existe alguma restrição de palavras que não podem ser usadas nas redes sociais para promoção do profissional ou mesmo da clínica? Por exemplo, atendimento 5 estrelas, dentista de referência, somos os melhores. Olha, a gente no CRO internamente, a gente dá cada risada. É cada marqueteiro super thunder master que aparece com as ideias mirabolantes. Black Friday da odontologia! A clínica mais tecnológica do Brasil! O melhor profissional... Tudo isso vai se ver com a gente lá. Infelizmente, a gente chama e fala, doutor, quem te elegeu o melhor? Quem te elegeu a melhor clínica? Quem falou que o seu produto é melhor? Tem muito Botox Day. Quer dizer que os outros... É só um dia do ano que faz Botox. Os outros 360, se eu for lá, não tem Botox. É um mercantilismo, é um aviltamento da profissão, né? E eu pergunto para o cirurgião dentista. O cirurgião dentista, a odontologia do futuro, quer ser como aquele médico que cobra R$800 a consulta e tem 6 meses de fila de espera, ou quer ser aquela pessoa do fundo de quintal, com todo respeito, que cobra R$150 e trabalha até meia-noite? Quem quer ser odontologia? Porque a odontologia que vai se espelhar no melhor da medicina, que cobra caro por merecimento e tem fila de espera, não coloca Botox Day, não coloca... Gente, tem isso em rede social de dentista, infelizmente, está sendo processado. Preço igual Casas Bahia, parcelamos igual as Casas Bahia, escrito na rede social da pessoa. Isso denigre, isso acaba com a profissão. Imagina o advogado, eu estou citando porque está doutor aqui, imagina o advogado que fala... faça o atestado de óbito e ganhe o inventário. Processe o ex-marido e ganhe a pensão da criança. Eu acho que a OAB não vai gostar disso. Inclusive, a OAB endureceu as normas publicitárias, até bati palma para a OAB, porque principalmente em Goiás, que tinha um advogado que mostrava o jatinho. Não sei se no Porto Alegre vocês seguiam esse advogado aqui, que ele gostava de mostrar entrando no jatinho, o jatinho dele, lá. Ou seja, a mesma coisa, né? Uma Lamborghini. É, mesmo dentista que, minha carroça nova, vai tirar foto da Lamborghini. Sei lá se essa Lamborghini é roubada, sei lá se ela é de traficante, não tô julgando. Mas aí eu pergunto, será que o cara vai ter tempo para estudar com tanta Lamborghini para andar? Será que o advogado, aí eu falo até, assim, citando para isso, defendendo o cirurgião dentista que tem o seu consultório pequeno, não é por nada não, mas eu prefiro às vezes, por exemplo, meu advogado é um cara único e ele passa apertado, ou seja, o meu caso que ele está defendendo, cara, ele fica por conta, gasta horas estudando o meu caso. Será que num grande escritório, com todo respeito, que tem 200 advogados, eu teria o mesmo acompanhamento? Por isso que a Uniodonto é boa. Porque o Uniodonto são cirurgiões, dentistas com todos os defeitos, né? O Fábio é um chato. O presidente da Uniodonto, o Fábio, formou comigo. Eu quebrei o supercílio dele, ele sangrou numa aula de vôlei na Uniub em 1994, a gente fazendo física. Depois pergunta pra ele. Ele tem uma marca no sobrancelho que eu fui fazer um bloqueio, baixei e bati o cotovelo. Ele graduou comigo, um excelente profissional.
cheio de defeitos, como todos que saem das quatro paredes e vão defender uma causa, tá? Somos cheios de defeitos. Perfeito foi Cristo, ainda pregaremos numa cruz. Mas, dentro do que a gente busca essa defesa, a gente precisa buscar uma ética profissional e da cooperativa que estão todos ali para melhorar. Por isso que eu acredito muito no sistema cooperativo, seja de banco, seja de dessas lavoura, né? De tudo, água, né? Então, e que cresça cada dia mais, com todo respeito às empresas que têm também assim, outros convênios odontológicos aí de empresa, mas a empresa ela visa lucro, a cooperativa não. A cooperativa, ela visa um fluxo de caixa seguro, mas não tem ali, o doutor Fernando ou o doutor Fábio, eu quero ganhar 1 milhão a mais esse ano. Não, eu quero que a cooperativa consiga devolver para os cooperados e para a sociedade um trabalho de excelência, com boa remuneração aos colegas. Então, muda um pouco essa diferença. Então, por isso que eu sempre falo que o trabalho de cooperativa, na verdade, eu acho que tem que evoluir cada vez mais, dar acesso a mais colegas estando participando. Eu até falo para quem nos ouvir que não for cooperado, que busque na sua cidade, no seu estado, a sua cooperativa, que tem, acho que no Brasil todo, né? Brasil todo. Busque ali, se tiver uma vaga, alguma coisa. Até vou dar um cutucão aqui no Fernando, que eles abram mais vagas para os colegas, porque eu entendo que antigamente era tanto papel que a cooperativa ficava caro manter muitos cooperados. Como hoje os processos são quase todos digitais, eu não vejo tão caro assim para a cooperativa ter uma maior capilaridade com um maior número de profissionais. Então, Fernando, fica aí essa dica para abrir para outros colegas poderem estar entrando na cooperativa também, né? Com certeza. Acho que o diferencial da cooperativa é que o paciente ele é atendido pelo dono, né? Exatamente. E o dono tá de olho. E o dono tá de olho. O olho do dono que engorda a boiada. Na verdade, eu só vou aproveitar a oportunidade de dizer duas coisas. A primeira é que o doutor André deu exemplo aí do Código de Ética dos Advogados, que realmente deu uma arrochada bem interessante. Mas parece que é uma realidade muito diferente da nossa. Mas a da medicina, ela é 2 vezes mais fechada do que a nossa. Tudo isso que nós estamos discutindo antes e depois, pode publicar, nada na medicina pode nesse sentido. Então, nós vemos aí cirurgiões plásticos que, esses sim, afrontam o tempo todo, mas tem uma banca de advogado para se defender. Então, assim, eles optam para trabalhar de uma forma que nós da odontologia, a gente não está preparado para isso. E outra coisa, a Uniodonto, ela tem sócios, ela não tem dono. Exatamente. Porque o dono, a gente é dono do consultório, lá eu faço o que eu quero, eu derrubo parede, eu desmancho padeiro. Porque quando a gente trata dono... Não é sócio, não é dono. É porque quando a gente fala dono, existe um empoderamento muito grande e a gente está nesse novo modelo fazendo um processo de reaculturação. Reposicionamento, né, doutor? Reposicionamento. Então, nós somos quase 500 sócios na terceira unidade, terceira maior singular do Brasil. E 10 odontopediatras, nós fizemos um processo de seleção para 10 odontopediatras. Odontopediatria é um problema, porque ninguém quer fazer odontopediatria. Assim como a medicina, ninguém quer fazer pediatria. É um problema de saúde, né? Tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. Todo mundo quer fazer botox, ninguém quer fazer odontopediatria. Daqui um dia não tem mais dentista. Por isso que o odontopediatra vai ficar rico. Na verdade, é nicho de mercado. É nicho de mercado, exatamente. E aí é só essas considerações. Muito bem. E aí vamos para mais uma pergunta aí, senhores. E as imagens referente ao transoperatório? Qual a situação ela é permitida, se é que é permitida? Vou dar uma dica. Ontem eu ainda falei isso lá na palestra em catalão, né? Eu sempre falo isso. Eu pergunto para os homens aqui presentes, se você tem um urologista que vai fazer o exame de próstata, que é aquele que todo homem tem receio, se o seu urologista mostra o seu exame na rede social dele, você volta nele, você iria num médico que põe. Para as mulheres, você tem uma ginecologista que faz o Papa Nicolau, você gostaria que ela colocasse a lista e o vídeo de fazer o seu transvaginal na coisa? É uma comparação pesada, mas é para mostrar por que o dentista tem que mostrar transcurso. Dente sendo extraído, gordura de bola de bichar, injetando coisa. Eu morro de medo de agulha.
Se mostra pra mim alguma coisa, eu quero saber, pronto. É o antes e o depois. Eu não quero saber que eu passei ele no meio. Isso espanta paciente, gente, do consultório de vocês e do nosso. Então, por isso que o transcurso é proibido. Justamente por isso. Ah, mas eu só mostrei uma moldagem. Mas é porque o brasileiro, nós brasileiros, somos um país do jeitinho. Infelizmente. É a lei do Gerson, quem vai primeiro leva vantagem. Tem que mudar essa cultura no Brasil. Não é porque eu fui primeiro e porque eu dei um jeitinho de afrontar a lei que eu vou ser o melhor por um tempo, até virem os processos. E temos que lembrar que toda promessa de resultado, segundo o CDC, em seu artigo 35, é automaticamente anexado ao contrato de prestação de serviço. Então, se você mostra transcurso, se você faz um digital lá, um planejamento virtual e manda para o seu paciente, o juiz vai te obrigar a cumprir aquilo. E a odontologia ainda é, graças a Deus, que se deixar de ser o lar de ser dentista, ainda é uma profissão de meio. Nós temos obrigação de fazer o melhor possível, como a medicina, e não de resultado. Mas a partir do momento que você foca resultado, uma hora o juiz vai mudar a jurisprudência. Vocês estão falando tanto de resultado, então agora vocês vão ter que mostrar resultado. E quem de nós pode garantir resultado? Se fosse assim, deveria ter 800 mil médicos presos, porque morreram 800 mil pessoas de Covid. Por que não tem nenhum preso? E, na verdade, nós temos que bater palma para os colegas médicos e cirurgiões dentistas. Em Goiás, morreram 10 dentistas de Covid atendendo o paciente na pandemia. É um número que ninguém fala. Uma colega nossa de Anicuns, gestante, foi atender gente com dor, pegou Covid, morreu, tá lá a filhinha, nasceu a filha, tá lá com o pai viúvo. Então, o cirurgião dentista também foi um batalhador, sem vacina, sem saber da doença, e foi pra dentro meter a cara na boca da pessoa. O médico ainda atende de longe. O dentista, o paciente dele não tinha como usar máscara, porque como é que eu atendo uma boca com um cara de máscara? E quantos de nós fomos e atendemos? Meu pai, com 70 anos, eu lembro dele atendendo paciente com dor. Porque ele falou, filho, eu oro ao Senhor que me proteja, mas eu prometi tirar a dor do próximo. Então, isso daí, essa questão de ser meio e não fim, tem que ser uma prerrogativa e uma defesa, tanto da Uniodonto, como de todas as entidades da odontologia e do cirurgião dentista. Mas não adianta nada o CRO falar que é profissão de meio, o advogado tentar defender que é profissão de meio, e o dentista colocou, te prometo o sorriso perfeito, te prometo esse sorriso, te dou o sorriso das estrelas ou seu dinheiro de volta. Aí fica difícil defender um colega desse, né? Então, por isso que o CRO e o CFO proíbe o transcurso. E uma dica também, a doutora é de Porto Alegre, nós temos um sistema conselhos que é nacional. Então, a lei que vale aqui vale em todos os estados. Entretanto, todavia, alguns estados da federação, não me interessa por quê, não são legalistas. Legalistas é o quê? Não é que, igual eu falei, é proibido mostrar a cadeira? É. Nós nunca condenamos ninguém porque mostrou um pedacinho da cadeira. Nós condenamos porque, junto com um pedacinho da cadeira, estava em 10 vezes sem juros e Casas Bahia. Né? Mercantil gritando, Mercantil gritando. Aí a pessoa, às vezes, vai na rede social e fala porque os diretores de Goiás me perseguiram, condenaram porque mostrou a cadeira do meu marido. Teve uma pessoa que foi para a rede social falar isso. Só porque eu que sei o sigilo do processo, a pessoa foi condenada, não é porque mostrou a cadeira, é porque estava fazendo parcelamento, Botox Day, concorrência desleal e tapeando os pacientes. Só que a gente não quebra o sigilo dos processos. Nós, diretores, não temos o direito de quebrar o sigilo. Então a gente fica a cara de dinossauro. Enquanto fala que em tal estado ou tal estado da federação pode. Não pode. Fazem vista grossa, então. Fazem vista grossa. Só porque por isso que a odontologia de Goiás está sendo reconhecida como uma das melhores do mundo. Porque aqui, dentro do CRO tem gerência, dentro da Uniodonto tem gerência. Nós lutamos pela legalidade e lutamos para flexibilizar cada vez mais, para ter cada vez mais procedimentos autorizados dentro da segurança jurídica. É o trabalho de conscientização, né, doutor? Eu queria fazer uma fala, o doutor André fez uma fala maravilhosa agora, e só pegar num exemplo dele, do trans, quando ele fala que realmente é difícil você ir mostrar uma bola de bichar. Bola de bichar, para quem não sabe, é uma gordura que a gente tem aqui logo próximo ao ducto da glândula parótida, em que faz esse volume aqui, ó. Né? Então é uma bola mais ou menos desse tamanho de gordura. Então, de fato, isso aí não é além de estar, quando posta, mostrando o trans, isso é tecido.
Então, o dente, quando ele é extraído e ele é postado, você está postando tecido. E a resolução 196/2019, ela trata tanto do trans quanto do tecido. Então, quando você faz essa amostragem, na verdade, você está violando dois artigos. Você está violando o artigo que se refere ao transoperatório e está violando o artigo que fala que não pode postar imagens de tecidos. E, para fechar, o doutor fez uma fala aí a respeito dos plantonistas. Realmente, de fato, a odontologia passou por esse momento de pandemia muito pesado. Nós tínhamos, na época, 10 plantonistas, 2 foram afastados por problemas de comorbidade. Então, durante esse momento terrível, principalmente no primeiro ano, 2020, em que não tinha vacina, ninguém vacinado, os plantonistas da Uniodonto Goiânia mantiveram o plantão, 8 plantonistas. Fomos visitados pela Vigilância Sanitária Municipal, fomos reconhecidos como referência no atendimento, naquele momento, naquela situação, do enfrentamento da Covid. Nossos plantonistas receberam EPIs. Quando você chegava lá, os caras pareciam que eram um astronauta, mas graças a Deus, não perdemos, nesse momento, nenhum plantonista. E se a Uniodonto conseguiu atravessar esse momento, graças a esses profissionais guerreiros que mantiveram o plantão da Uniodonto funcionando e demos aí toda a sustentação para os nossos mais de 160 mil beneficiários. Eu vou dizer, como diz o hino, né? Um filho teu não foge à luta. A odontologia não fugiu, nem se furtou a sua responsabilidade na pandemia, apesar de não ter sido muito reconhecida. Em alguns momentos era considerado não essencial. Não essencial. Inclusive, nós conseguimos em Goiás, foi o primeiro estado a ser vacinado os cirurgiões dentistas da Covid. Foi aqui, vitória de toda a odontologia, principalmente o Dr. Henderson, que é o presidente, correu junto com o Dr. Fábio, todo mundo representando. Gente, nós somos essenciais. Como é que a gente vai pôr até para preservar a população? Se eu atendo 15 num dia e peguei do primeiro, eu vou passar para mais tempo. Então, eu preciso ser vacinado para eu não passar, não é? Aí, porque você quer defender a sua família? Lógico também. Minha família, meus pacientes são minha família. Então, assim, se eu não fosse vacinado, eu podia passar para mais 10 em cada dia. Era lógico que tinha que ser vacinados também com prioridade necessária os cirurgiões dentistas. E Goiás foi o primeiro estado do Brasil a ser vacinado os cirurgiões dentistas, vitória de todos nós aí da odontologia. Vocês aí cooperados, né, seguidores aí, que o Uniodonto não visa só mercantil, né? Ela visa também esse trabalho social e a preocupação com seus colaboradores, né? Sim. Bem, então é muito comum a gente encontrar, então, postagem de alguns profissionais utilizando dentes que foram extraídos. É permitido esse tipo de postagem, doutor? Aí o doutor Fernando já disse, não pode expor tecido biológico, né? Então, o dente, ele é considerado tecido. Não, tem uma que viralizou aí, o cara... Eu falo cara porque é até vergonhoso eu falar que é um colega. Me fez um coraçãozinho com os dentes extraídos, sangrando numa toalhinha e postou na rede social. Coração com os dentes extraídos. Pelo amor de Deus, eu vi aquilo, eu falei, Tiradentes tá rolando na tumba, pelo amor de Deus. É cada coisa no TikTok que a gente vê. Graças a Deus, eu nem tenho TikTok. Igual eu falo, eu sou da época da máquina da datilografia, do Orkut. Quando eu comecei a aprender Orkut, acabaram com ele. Então, assim, acho que a minha filha de 8 anos entende mais de rede social que eu, graças a Deus, porque senão eu nem vivo. Né? É aquela preocupação, né, dentro do marketing. Eu preciso ser visto a qualquer custo, né? Nem tudo que eu posso me convém. Eu respondo com essa afirmação. Nem tudo que eu posso me convém. E concordo plenamente. Como sabemos, diversas empresas estão contratando profissionais como speakers, com o objetivo de divulgar seus equipamentos. Essa publicação também é permitida? Sim, tem tudo com o seu limite. Por exemplo, se a gente perceber que tem um mercantilismo disfarçado de speaker, não tem gente burro no CRO, pessoal. Então, assim, não vai ali fingir que é um instituto e, na verdade, é para vender, fingir que é uma escola, fingir que é um speaker como tratativa de marketing. Nós também somos inteligentes no CRO, nos órgãos de defesa do consumidor. Nós vamos conseguir diferenciar, inclusive nós proibimos no estado de Goiás instituto que não seja escola. Quem já tem, tem. Quem não tem,
Se é para ser instituto, tem que estar registrado no MEC, tem que estar registrado na Vigilância Sanitária, tem que ter... Como é que a pessoa vai falar que vai dar um curso para 20 alunos se só tem um consultório odontológico? É rolo. É porque aproveita isso para fazer uma publicidade de concorrência desleal. Venha ser paciente modelo. Está muito na moda. Pessoal, modelo de quê? Aí eu falo até para a população, corra! Corra dessa coisa. Você vai parar no hospital ou no necrotério. Cuidado. Então, assim, não existe paciente modelo. É rolo. Aí você liga lá, a custaria R$1.000, o cara fala que vai fazer para 500, na verdade eu queria ganhar 300. E ainda vai usar a sua... Fala que é modelo, você vai autorizar e vai usar a sua imagem, escancarar sua cara para toda a sua família ver você com dente podre e depois tampado, porque não é um trabalho de excelência. Então, cuidado. Então, nós proibimos em Goiás, a resolução do Estado de Goiás, que quem for colocar instituto no nome da clínica tem que ser escola. Doutor, e como é que a senhora vê, ou a legislação vê isso? A lei nacional, ela rege perante a estadual? Como é que é isso? Bom, existe uma hierarquia, né, das leis e da legislação. Então, na verdade, se não há legislação nacional que vede, né, cabe aos conselhos de cada região fazer a sua resolução específica. E aí aplica-se para aquela região aquela legislação específica, né? Mas, então quer dizer que nesse estado eu posso e no outro eu não posso, né? Isso pode acontecer, né? Mas, assim, no julgamento, acredito que se aplica por analogia as decisões do estado, a prerrogativa de que não pode, né? E aí aplica-se por analogia. Então, quando a gente vai pesquisar, assim, um cliente procura, né? Diz assim, pode ou não pode? A gente faz uma pesquisa geral pelas resoluções de todos os estados, assim, olha, a tendência é que não possa, né? E aí a gente faz uma orientação de acordo com a tendência. Porque, realmente, se a lei maior, né? Se não existe uma legislação maior que vede, por exemplo, o CFO ainda não tem uma legislação maior, os CROs são competentes para regulamentar e regular ali no seu estado. Dentro da sua jurisdição. O problema de mídia social é justamente esse. Então, por exemplo, vamos supor que a Uniodonto Nacional solta uma publicidade antiética. Não vai acontecer, porque eles tomam cuidado. Mas um exemplo, né? A Uniodonto soltou uma publicidade em São Paulo, a Uniodonto para alguma coisa que não pode. Infelizmente, não é mais só em São Paulo, não é um jornalzinho que circula perto da sua casa. Qualquer pessoa lá no Japão pode ver e vai associar o Uniodonto. Isso acontece muito com franquia. Quem tem a clínica de franquia, paga a franqueadora solta lá no Ratinho, no Jornal Nacional, preço, alguma coisa assim. E aí nós somos obrigados aqui em Goiás a chamar, nós teve um caso aí que nós processamos 52 unidades em Goiás. Porque é ônus e bônus. Se o McDonald's solta uma carne que não é picanha, todo mundo do McDonald's, mesmo quem não usava, vai levar a fama. É o ônus e o bônus. Então eu sou famosão porque eu tô na clínica tal. Então, se ela fizer coisa errada, você também vai pagar o pato. Então, eu sempre falo, tome muito cuidado em relação à orientação de marqueteiro, em relação à orientação de publicitário, porque ele quer vender. Ele tem a visão, não é até errado, ele tem a visão publicitária. O responsável por cercar a ética é o cirurgião dentista responsável técnico. Se você for aceitar ser responsável técnico, seja. Colega, você vai ser responsável técnico, então seja. Verifique esterilização, verifique se todo mundo está em dia com o conselho, verifique se o protético é inscrito no conselho, que acontece isso muito, até em prefeitura, às vezes, tinha protético no estado de Goiás, contratado de prefeitura que não tinha curso. Aí faz uma PPR, uma ponte de grampo, me quebra porque foi soldado errado, a pessoa me aspira, aquilo vai pro pulmão, morre, o colega vai ser preso. Porque autorizou um TPD que não tinha o diploma de protético a fazer. Então é cara crachá. O colega responsável técnico é cara crachá, porque a Uniodonto já zela por isso. Tenho certeza, todos os anos o colega tem que mandar lá a regularidade ética para a Uniodonto, mas a Uniodonto não vai controlar a sua secretária, não vai controlar seu protético, você tem que ter esse controle, né? Fica a dica também. Mais uma. E o uso de influencer super na moda? É permitido contratar um influencer para promover a clínica ou o profissional? Vai dar mais problema do que venda. Me marque e ganhe um clareamento.
Me marque e ganhe desconto na clínica. Sorteio. Tudo isso é pesadíssimo. Como eu disse, não tem gente boba no CRO. A gente consegue identificar quando foi mercantilismo. Não adianta fingir que não está pagando, porque chega pra gente. O próprio colega é o fiscal. Como diz o Dr. Fernando, ele falou até no sentido da pessoa não ser bacana. Eu entendo que tem colega que de maldade denuncia outro até para fazer inferno na vida daquela pessoa. Mas tem o colega que está defendendo a ética, que vê uma coisa muito barra pesada e denuncia também. Tá? Esse colega normalmente é um dentista inteligente. Ele vê lá o telefone, que hoje tem muita gente que você vê lá o telefone e não é da clínica, não fala consultório, não fala nada. Aí você liga e dali eles te indicam. Mas quando o colega quer denunciar a gente, ele liga, ele põe a secretária para ligar, ele põe para gravar o telefone, chega pra gente no CRO, prontinho já a denúncia, com a gravação, com o vídeo, com o telefone. Teve um colega de Trindade, a gente ri sobre isso. Uma clínica popular lá estava fazendo um carrinho de som com um dentão em cima, falando que ia dar sorteio, todo aquele mal, né? Aquela maldade para dar o golpe na sociedade. Porque isso aí, na verdade, gente, é golpe. Aí, de graça, nem injeção na testa, botox é caro. Então, aqui, antigamente, ainda falava que de graça só injeção na testa. Nem injeção na testa é de graça mais. Aí, foi interessante que o colega de bicicleta, ele estava fazendo bike, o denunciante gravou do celular, correndo atrás do carro para gravar. E ele arfando. Vocês estão vendo? Olha lá, olha lá. Tipo assim, o colega que é ético, que se sente ofendido, ele vai longe. Então, esse negócio de usar digital influencer, de colocar... Se a digital influencer também tem direito de ser paciente. Você usar a foto do famoso, da cantora sertaneja, não é o problema. O problema é pagar, fazer o mercantilismo e a gente saber disso. Aí é risco do negócio. Você se arriscou, perdão, gente. Você se arriscou, então contrate um excelente advogado que você vai precisar. Porque se cair no CRO, vai ter atuação. Em Goiás, sim, com certeza, porque os colegas do Estado exigem isso de nós que somos eleitos para representar a classe. Então nós representamos a vontade da maioria. O Senado Federal funciona assim. Por que o Senado é só um terço de uma vez e outro? Para que não haja mudança brusca. Lógico que para as novas gerações de dentistas, o nosso código é ultrapassado. Para os antigos, igual o meu pai, fala que tá uma bagunça. Meu pai fala, não, mas que bagunça é essa que tá virando? Já os novos falam, não, mas vocês estão ultrapassados. E o CRO tem que estar equilibrando a balança entre o antigo e o novo, entre a mídia social e o antigo panfleto ou cartão de visita. Então, por isso que nunca serão agradados a todos. Os mais novos vão querer sempre mais liberalidade, mas sem segurança jurídica. Os mais antigos vão querer prender demais, só que como que a gente vive sem rede social hoje? Então, o trabalho árduo de quem está no CRO, de quem está dirigindo as cooperativas, é equilibrar essa vontade, a ansiedade da geração mais nova com a segurança da geração antiga. Isso que é a dança da balança ali da ética. Essa necessidade a gente tá sempre atualizado, né? Sim. Eu acho legal a gente estar falando das redes sociais, mas também eu já vi fiscalização do CRO com cartões de visita, folders em cima da bancada, né? Hoje é o momento das redes sociais, mas o código já existia. Sim. E existiam outras formas de propaganda. Carro, né? De som. Sim. Tudo isso já aconteceu lá no CRO. Um colega aí pregava, ele teve um marketing dele, teve uma excelente ideia, de sair pregando no verso das placas de trânsito das rodovias. Você ia daqui para uma cidade aí, tinha umas 30 placas pregadas, fulano, tal. Aí foi chamado no CRO. Mas eu escrevi tudo certinho, tinha meu número do CRO e tal. Não, mas além de ser aviltante, é um crime você adulterar placas de trânsito. Ele tomou depois ele ficou até bravo, porque como autarquia federal, nós somos obrigados a comunicar qualquer crime. Então nós comunicamos para a NTT lá, não é NTT, DR, sei lá, as rodovias, né? Nós comunicamos que o nosso fiscal presenciou isso. Menino, disse que o processo lá foi pesado. O doutor chegou lá bravo com o CRO, não do processo CRO, mas fala, gente, uma autarquia federal. Se o nosso fiscal vê alguém sendo assassinado, ele tem que mandar para a polícia.
Por isso que o dentista prático não é o CRO que julga, mas quando a gente percebe, o nosso fiscal persegue, ele comunica a delegacia. Uma assistente, uma secretária que estiver atendendo o seu consultório, trabalhando lá sem a carteirinha, ou um dentista com a carteira vencida provisória, é um prático. Nós somos obrigados a denunciar para o delegado, ele vai ser chamado na delegacia. Não é que vai ser 30 anos de cadeia, mas vai dar um trabalho para o colega. E a nossa obrigação, é a obrigação do fiscal concursado. Não adianta ficar com raiva. Por favor, não fiquem com raiva do presidente da comissão de ética, assim como não dá para ficar com raiva do Detran, do presidente do Detran, porque veio a assinatura dele na sua multa. Ele não está lá com a foto, tirando da foto do celular dele. É o radar eletrônico. Então, a autarquia, assim como a cooperativa, não dá para o cooperado xingar o vice-presidente porque a auditoria glosou um procedimento. São as normas. Ele não tem influência sobre isso, assim como eu não tenho influência sobre o fiscal concursado, e nem quero ter. Tem 2 anos que eu nem piso dentro da fiscalização. A gente orienta, dá o que eles pedem de carro, o que necessário lá, fornece o produto, como ele trabalhar, mas nós não influenciamos. Processa o doutor, desprocessa o doutor, nada disso. Tá bom? Fica bem claro aí para todo mundo. Ótimo. Senhores, estamos indo para a última pergunta. Nós temos um quadro aqui no Unipod que se chama hashtag Fica a Dica. Se cada um dos senhores, né, pudesse dar uma dica pra gente, para os profissionais da área odontológica, qual seria essa dica? Apesar que aqui a gente já falou no mínimo umas 12 dicas. Agora vamos condensar isso em apenas uma dica. Uma dica muito importante. Todos os profissionais do estado de Goiás que têm CNPJ unipessoal, eu, André, tenho minha clínica. Não é uma clínica grande com 10 profissionais, mas eu tenho minha clínica, ou eu não sei como está funcionando a Uniodonto hoje. Eu precisei abrir um CNPJ MEI para poder tirar uma nota fiscal para uma prefeitura, ou para poder tirar para um convênio. Às vezes alguns convênios exigem que a pessoa tem que ser CNPJ. A gente tinha um problema que a gente tinha que pagar o CRO da pessoa física e o CRO da clínica. Uma vitória do estado de Goiás, junto ao Conselho Federal de Odontologia, agora semana passada, nós conseguimos a isenção de um dos CROs. Pode me falhar a memória, se não me engano é o da clínica, que não vai ter que pagar dessa clínica, vai pagar só um. Só o do que eu achava justo, porque é uma clínica pequenininha, às vezes você tem que abrir o CNPJ só para tirar nota. Aí pagar 2 CRO, sendo que a fiscalização é uma só, a gente achava injusto isso. Então nós conseguimos essa vitória, então fica a dica, tem que pedir. Você tem que entrar em contato com o CRO e solicitar essa isenção. Nada é 500, 600, 700 reais a menos de despesa. Então é uma dica de economia. Entre em contato com o conselho, é válido para todo o Brasil. Se alguém ouvir assim na internet aí de outros estados, consulte o seu CRO do seu estado, porque vai valer para o Brasil inteiro já o ano que vem. Da agora até dezembro, tem que solicitar o conselho para isentar você, se não me engano, a sua clínica de pagar uma anuidade. É uma contribuição aí do estado de Goiás, da nossa diretoria, que luta sempre pelo cirurgião dentista. Não vai ter também aumento de anuidade o ano que vem, graças a Deus está conseguindo. Presentão, viu, doutor? Presente de Natal aí para os colegas do Brasil. Doutor Fernando? Então, eu acho que estava aqui com o doutor André falando e eu lembrando aqui de uma situação, nosso quadro de sócios cooperados está com 460, 470, salvo engano. E 2/3 dele tem mais de 15 anos de formado, bem mais de 15 anos de formado. Nesses últimos 15 anos, várias resoluções saíram. Então, se eu posso fazer uma dica, revisitem o Código de Ética, busquem a resolução. Toda vez que há alteração, o CRO manda para os consultórios, os endereços consultórios, a cópia. Isso gera despesa, mas se faz necessário. Então, assim, essa é a primeira dica. E a segunda dica, façam um seguro de responsabilidade civil. Saiu bem. Eu acho que, cabe ao profissional, né, embora o código de ética ele é considerado longo, né, para quem não é do direito, assim, que não está acostumado a ler. Eu acho que eu recomendaria que os profissionais leem, que eles busquem entender os termos da RN 196, né, que cuidem com as publicações nas redes sociais ou qualquer outro tipo de anúncio, de propaganda,
né, sempre providenciando a anuência do paciente, isso é o mais importante, né, assim, uma orientação jurídica que eu posso dar é a anuência do paciente e o termo de autorização para o uso dessas imagens. E o melhor, né, doutora? Às vezes ele não tem tempo, ou porque não quer, então contrate uma assessoria jurídica. Exatamente, né? Porque assim, eu escuto muito, né? Mas o que eu escrevo, o que eu coloco, né, no documento? A gente vai fazer um podcast depois para falar especificamente sobre os termos de autorização, sobre os termos de consentimento livre e esclarecido, né? Mas principalmente, né, ele tem que colocar o termo do tratamento que vai ser feito naquele paciente e a anuência expressa dele quanto à publicação e a autorização para a realização daquele tratamento. Muito bem. Só complementar o que o doutor Fernando falou sobre contratar um seguro de responsabilidade civil. Antes de contratar o seguro de responsabilidade civil, consulte o seu advogado sobre os milindres e as letrinhas miudinhas da contratação. Porque tem seguro de responsabilidade civil hoje que só paga ao fim do processo. Enquanto isso, se gastar 10 anos, seu nome fica sujo no Jus Brasil. E tem tem seguro que já aceita um acordo no CRO, um acordo numa fase inicial. Então, não contratem, na meu ver, o seguro que só paga lá no Supremo, que você vai ter 10 anos de dor de cabeça. Contratem, se for contratar, o que é muito importante, um seguro que dê a possibilidade de, em acordos no início dos processos, já resolver seu problema. É mais barato para você, é mais barato para o paciente e até ajuda a equipe jurídica sua e do próprio seguro a trabalhar com mais eficiência. Um péssimo acordo é melhor que uma boa briga, né? Com certeza. É isso daí. Bem, senhores, em nome da Uniodonto, agradecemos a presença de todos os senhores por essa troca de conhecimentos e aprendizado aqui hoje. O objetivo desse podcast é deixar claro que o Código de Ética da Odontologia dispõe de uma série de direitos e deveres que o cirurgião dentista, profissionais técnicos e auxiliares devem seguir em suas publicações nas redes sociais, para uma boa prática das suas atividades odontológicas. Lembre-se que a Uniodonto cuida dos nossos sorrisos. Afinal, o nosso sorriso é único. Obrigado, pessoal. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade novamente de representar o CRO aqui junto ao Uniodonto, a comunidade odontológica. Estamos à disposição, tá? O nosso telefone, o meu pessoal está à disposição lá no Conselho de Ética. O telefone do Conselho de Ética direto é 4006-7507 para toda a população e principalmente para o cirurgião dentista. Pela comissão de ética, se for necessário, só pedir, meu telefone está à disposição lá para a gente estar tirando alguma dúvida, alguma coisa que o servidor lá não conseguir, enquanto a gente estiver lá e até depois, estamos à disposição, eu estou à disposição pessoalmente, né? Então é o 4006-7507, é o telefone direto da Secretaria da Comissão de Ética do Conselho do Estado de Goiás. Muito obrigado a todos. Para fechar, eu só gostaria, em nome do nosso presidente Fábio, agradecer aqui ao Dr. André por ter de forma muito presteira, abdicado do seu consultório para poder estar aqui hoje, dando essas valiosas dicas, né? E leva também o nosso agradecimento ao presidente Henderson, que muito bate pronto, ele já em contato que eu fiz com ele já topou na hora, ele já passou meu contato, o André já me ligou e hoje nós estamos aqui com essas dicas valiosas. Então, meu muito abraço e leve o nosso abraço ao presidente também. Muito obrigado e agradecer a doutora, eu adoro ouvir os grandes eu aprendi com os advogados lá no CRO, eu adoro ouvir sustentação oral de bons patronos. Então, os bons advogados que buscam, adorei a fala dela, né, que buscam na prevenção e não só no contencioso, e isso já demonstra a qualidade dessa grande profissional que nos honra aqui em Goiás com essa presença. É um prazer dividir a bancada com a senhora, né, e que possa estar levando nosso abraço lá para o sul. A senhora reside no sul, né? Sim, reside que a no senhora possa levar o nosso abraço caloroso para aquela terra geladinha, mas que tem muito coração, muito cheio de calor humano no coração lá, e agradeço demais a sua presença aqui, dividir a bancada com vocês. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Agradeço a Uniodonto, agradeço a sua presença também, doutor. Lá no sul também, o CRO também ele é bem atuante, né? Eu tenho
prazer de acompanhar mais de perto a atuação deles. E com certeza, né, eu estou sempre às ordens, eu acho que a prevenção é o melhor caminho assim, para todas as esferas, tanto para o paciente quanto para o profissional. Muito bem. Então, pessoal, lembre-se de seguir a gente nas redes sociais e esperamos no próximo podcast.